Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Irmãos, na noite de hoje, nós trataremos um pouco de um tema, inclusive nós já cantamos várias músicas que remetem a ele, e o título da mensagem de hoje seria As Intempéries da Vida e a Precisa Ação de Deus. Nós vamos pensar um pouco sobre isso, mas antes de entrarmos necessariamente na mensagem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um fato acontecido com uma turma aqui da nossa igreja, lá nos idos de 1993. Eu ainda era jovem, né? Já fui jovem, tá, irmãos? É, então, que me deu a dimensão, pelo menos numa certa medida, de como os discípulos se sentiram quando passaram pela tempestade. Nós estávamos lá, uma turma aqui da igreja, e eu já pedi autorização a eles para que pudesse citá-los, né? O Arlécio Júnior, a Lana, a Andréia, a Joyce. E nós estávamos em Porto Seguro, lá em 1993, de férias, curtindo a nossa juventude lá. Foi muito bacana, e um dia nós encontramos um irmão na Igreja Batista, nós somos a igreja, tá, irmãos, lá estando de férias. E encontramos um irmão lá, e ele era dono de um pequeno barco. E nós estávamos desejosos de fazer um passeio a um lugar lá que os irmãos devem conhecer, aos que já conhecem a região lá, chamado Coroa Alta, próximo a Santo André. Nós estávamos em Cabralha, né? Um pequeno porto, e combinamos com esse irmão lá da Igreja Batista lá de Cabralha, e nós fomos para essa região. E logo cedo pela manhã, nós nos encontramos no domingo, isso era uma segunda-feira, e fomos todos nós, além dessa turminha que eu falei para vocês aqui, nós estávamos em cerca de 12 pessoas aproximadamente, 12 jovens. E a André, obviamente, acho que não era nem pré-adolescente ainda. Muito bem. E nós pegamos o barquinho do nosso irmão lá, que era pescador, e um dia lindo, céu de brigadeiro, mar calmo e tranquilo, como é comum da região lá, para aqueles irmãos que já conhecem, e saímos assim pela manhã. E foi uma festa, foi muito bom. Nós chegamos até o local, ficamos lá ali até a tarde. E na volta, irmãos, por incrível que pareça, repentinamente o tempo se fechou, o céu ficou completamente nublado, começou a chover e pintou uma tempestade que a gente não esperava. Algo fortuito. E aí, irmãos, imaginem aquele bando de mineirinho, né? Dentro do barquinho lá, de pescador. Falando, Senhor, é agora. A gente está frito, eu não posso dizer, a gente está molhado, né? E aí, à medida que o barquinho ia singrando lá os mares, né? As ondas revoltas, ele fazia assim, ia lá embaixo. E aquela parede de água de um lado e do outro se formava assim, e a gente, meu Deus, nós vamos morrer agora. E mais interessante de tudo, irmãos, é que o piloto estava lá segurando aquele negócio, tá, como é que chama aquilo? O leme. Tranquilo, sereno, como se tivesse um dia de sol, de brigadeiro. Para ele estava muito natural, muito normal. E a gente até estranhando, né? Aquela postura, mas no nosso caso nós estávamos aterrorizados. E aí, irmãos, foi interessante que formou-se ali o primeiro coral embarcado de Porto Seguro. E nós cantamos exatamente essa música que nós acabamos de cantar aqui. Eu não sei quem puxou, mas eu só sei que até aqueles que estavam conosco, que não eram crentes, aprenderam a música. E muito rapidamente. Então, eu estou citando isso porque nós vamos tratar hoje de um texto que se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 4, a partir do verso 35 a 41. Mas antes de procedermos à leitura, eu gostaria de dar algumas informações aqui para que os irmãos pudessem, então, entender ainda um pouco mais sobre o panorama geográfico, climático da região que nós estaremos a tratar nesta noite.
O então chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, é na realidade um lago de água doce, né? Muitas vezes, quando eu era criança, eu pensava, era o mar, né? E depois da experiência que eu tive, né? Graças a Deus, aí eu já sabia que ali era um lago, mas ainda assim, tem algumas características geográficas aqui do Mar da Galileia que são bastante sui generis, e elas trazem algumas possibilidades para aquele tipo de região ali. O Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ele está situado a aproximadamente 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E tem uma cordilheira de montanhas do lado e de outro lado. E o lago está exatamente no centro ali. São as montanhas de Golã, de um determinado lado, e as montanhas da Galileia do outro lado, e o lago de Genezaré, que tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura aproximadamente. E atrás dessa cordilheira existe também uma outra cadeia de montanhas em que está situada o maior monte ali da região, né? Com cerca de 2.814 metros. É o Monte Hermon. E o Monte Hermon, ele passa a maior parte do tempo coberto, né, o seu cume coberto com neve. E, excepcionalmente ou eventualmente, acontece de alguns ventos, né, que descem desse Monte Hermon, eles passam por essa cordilheira, atingem a superfície do lago da Galileia, e quando isso acontece, normalmente o mar torna-se turbulento, o lago torna-se turbulento. São ventos, né, gelados que acabam atingindo aquela superfície com uma temperatura um pouco mais elevada, provocando então esse reboliço, né, nas águas do mar da Galileia ali. E foi exatamente nesse contexto que nós iremos ler agora, e eu gostaria que fosse projetado, a congregação vai estar lendo o texto. Então, eu vou só começar, eu só vou fazer a regência aqui, ó. Pode começar. Naquele dia, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no mar, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? muito bem. Oremos. Pai Santo, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor possa colocá-la no nosso coração nesta noite. Que possamos entender aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. No verso 35 aí, é o primeiro, diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. É interessante que Jesus, naquele tempo, já havia iniciado o seu ministério, já havia realizado alguns milagres, inclusive, e no momento anterior a esse, ele tinha, inclusive, destacado, dentre aqueles que o seguiam, os 12 discípulos, que estariam na jornada
juntamente com ele diretamente. É interessante notarmos, irmãos, que Jesus tinha sim outros discípulos, centenas deles, mas ele escolheu 12 para que estivessem juntos ali. E o texto nos fala que Jesus já havia pregado, curado o dia inteiro, ou já há algum tempo, e ele careceu então descansar um pouco. Ele se encontrava, de certa forma, esgotado. Obviamente, isso demonstra a humanidade de Cristo. Há algumas seitas ou doutrinas por aí que dizem que Jesus era um espiritinho, um pequeno espírito, ou um grande espírito, né? Um espírito elevado, alguma coisa nesse sentido. Na realidade, não. Jesus possuía a dupla natureza. E na sua dupla natureza, ele desejou então mostrar aos seus discípulos, aqueles 12, principalmente, essa perspectiva de quem ele era. Não apenas da atuação que ele tinha, mas também de quem ele era e da sua própria natureza. Quando nós lemos o texto aqui inicialmente, dá-nos a impressão de que Jesus queria exatamente isso, ao desejar e dar a ordem a que partissem de uma banda para outra do Mar da Galileia. A impressão que nos dá é que Jesus, de fato, ele queria ensinar ali aqueles que estariam diariamente com ele sobre quem ele era e aquilo que ele é capaz de realizar. E de modo objetivo, né, na concretude, né, da prática, ele evidenciou então ali, pelo menos em parte, de quem ele de fato era. Esse termo, né, dessa união entre as duas naturezas de Cristo é chamado também de hipostase. A hipostase é exatamente a perspectiva da união dessas duas naturezas. O Jesus humano e o espiritual em uma pessoa tão somente. Isso foi chamado de hipostase. Essa união do homem, do Jesus perfeitamente homem e do Jesus perfeitamente Deus. Isso já demonstrou então para os discípulos, a partir desse início aí, a natureza de Cristo e quem ele era. No verso 36, seguindo o nosso texto aí, fala, né? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Irmãos, eu gostaria de fazer um breve parêntese aí em relação a essa parte, porque quando nós entrarmos na história em si, do fato acontecido, nós não teremos ali, na continuidade do texto, a presença desses outros barcos. E isso nos deixa a pensar, será que eles participaram daquele evento na sua totalidade ou apenas em parte? É algo para nós pensarmos. Dando continuidade aí, então, o verso 36, estar com Cristo não significa necessariamente bonança. Nós já começamos a observar isso aí. Porque à medida que nós formos caminhando aqui, nós veremos o que de fato aconteceu. E é interessante notarmos também, irmãos, que por vezes, ainda que estejamos fazendo determinadas coisas ou ações em decorrência da ordem do próprio Cristo, nós não estamos, então, incólumes em passarmos dificuldades, necessidades, privações, lutas, tempestades.
ainda que estejamos realizando a obra do Mestre, ainda que estejamos em obediência a Ele, fazendo aquilo que Ele determina que nós façamos como servos dEle, pode sim sobrevir sobre nós problemas, adversidades, doenças, dores. É interessante que eu gostaria de fazer um outro pequeno parêntese aqui. Me fez lembrar do meu terceiro período no seminário, em que eu estava tranquilamente na minha casa, iria começar a aula na terça-feira, era uma segunda-feira, e de madrugada me veio uma dor de cabeça terrível, como eu nunca tinha sentido antes. Acabei parando no hospital e a história a grande maioria dos irmãos já conhece. Tive um AVC hemorrágico, estive próximo da morte, mas Deus ainda assim me possibilitou estar aqui com os irmãos hoje, já quase 4 anos depois. E eu entendi, através de uma lição particular, pessoal, que isso de fato acontece àqueles que são crentes em Cristo Jesus. Eu estava, sim, ali no seminário, convicto de que estava ali por determinação do Senhor, para pregar o Evangelho, para servir ao Senhor com excelência. Entretanto, naquele momento, eu fui acometido de uma doença que quase me tirou a vida. Ou seja, a minha tempestade, né, ou parte dela, estava iniciando-se ali. Graças ao bom Deus, juntamente com essa tempestade, Ele mandou também os recursos para que eu pudesse viver. Através da minha esposa, através da igreja, através das orações, através de tantas coisas que eventualmente nós nem sabemos. Mas Deus, Ele não deixou de agir. E nós vamos verificar aqui que com os discípulos também não foi diferente. Eles estavam indo para outra margem em obediência a Cristo. Jesus determinara a eles, passemos para outra margem. Isso foi uma ordem. O verbo aqui no imperativo. Passemos, ou seja, junta as trouxas, vamos lá para o outro lado. Jesus mandando. E os discípulos estavam com ele ali, obedecendo a ordem que ele determinara. E em meio a isso tudo, acontece então a tempestade. Se não, vejamos aí no verso 35, que diz, verso 36. Muito bem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. Estavam obedecendo à ordem de Deus. E foram pegos de surpresa no meio da travessia. Isso nos leva a entender que, ainda obedecendo ao Senhor, nós poderemos ser submetidos a tempestades, a traumas, a problemas de toda a natureza, irmãos. Não estamos livres, imunes de nada, ainda que seja em obediência ao nosso Mestre. Parece até um contrassenso quando nós verificamos isso, mas não é, irmãos. É interessante notarmos que Jesus, Ele ordena que nós façamos determinadas coisas. Ele nos dá a capacidade, então, o equipamento, todo o material, tudo que nós precisamos para fazermos, então, a travessia na nossa vida cristã, na nossa vida como servos dele. E ainda que nós tenhamos dificuldades, ainda que nós tenhamos problemas, traumas, em função dessa travessia da nossa vida, da nossa existência, nós haveremos sim de chegar a outra margem. Porque Jesus, ele
ele chamou os seus discípulos, determinou que passassem para outra margem. E quando Deus determina que nós cheguemos a um determinado lugar, é Ele mesmo que estará a nos conduzir para esse lugar. Ele mesmo estará nos levando apesar da dificuldade. Ele mesmo estará colocando em nós a capacidade, inclusive de resiliência diante dos problemas. Esse Deus, ele não nos abandona. E ainda, irmãos, que cheguemos à própria morte, nós haveremos de fazer essa travessia. Nós não estamos livres de problemas em vários aspectos da nossa vida. Problemas de toda sorte, de toda natureza. Problemas em relação à família. Irmãos, quem não tem problemas familiares hoje, levanta a mão. Não tem jeito, né? Não tem nem jeito. Bobagem, não tem jeito de levantar a mão. Todos nós estamos submetidos a vários tipos de problemas familiares. Isso é uma coisa que tem incomodado a cada dia, a praticamente todos nós. Problemas de saúde, problemas de emprego, de trabalho. Irmãos, várias coisas se colocam contrárias à nossa caminhada. Entretanto, nós não estamos sós. Na sequência do texto aí, vejamos, verso 38, que nos diz: E Jesus estava na popa, na parte traseira da embarcação, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Interessante a pergunta dos discípulos, porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição em que nós condenamos a forma com a qual eles perguntaram a Cristo, a forma com a qual eles inquiriram ao Mestre. Tem uma linguagem do cântico aí: não se te dá que morramos? Aí o cântico: podes assim dormir, não é assim? Irmãos, por vezes, essa é também exatamente a nossa pergunta, o nosso inquirimento em relação à tribulação, à dificuldade, à tempestade, aquilo que nós estamos a passar. Irmãos, a nossa natureza, a nossa carne, conforme o que a Bíblia expressa, é fraca, né? Há um texto que nos diz: a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Mas, irmãos, nós não somos apenas espírito, nós somos também carne. E desse modo, nós também estamos sujeitos a essas intempéries da vida, que por vezes nos levam de um lado para o outro, em determinadas situações que nós imaginamos não ter saída, em que nós imaginamos, por vezes, estarmos sós. Por vezes nós nos esquecemos da presença contínua, diária, do Senhor Jesus conosco e em nós. Nós que já recebemos a salvação em Cristo Jesus, temos em nós e nos tornamos habitação de Deus. Somos tabernáculos de Deus. Temos o Espírito Santo em nós. E ainda assim questionamos. E dá para imaginar, irmãos, a diferença entre nós e os discípulos é que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Eles estavam com o próprio Cristo, mas por vezes não entendiam quem ele era. Nós temos a Bíblia total, fechada, em que nós temos a nossa regra de fé e prática. Seria, então,
aquilo que nós temos como mais importante na nossa vida cristã, é bússola para nós, nos conduzindo nos caminhos que o Senhor determina. Os discípulos não tinham isso, não tinham isso ainda, embora estivessem com Cristo. Mas inicialmente disse a vocês que Jesus curava, então demonstrar ali, pelo menos em parte, a sua natureza para aqueles homens, a fim de que eles conhecessem a Cristo verdadeiramente. E nós, irmãos, apesar de termos elementos ainda mais robustos sobre quem é Cristo e a sua natureza, ainda nos pomos a perguntar de vez em quando: Senhor, por quê? Por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam comigo? Por que essa tormenta? Se eu estou simplesmente em obediência ao Senhor, tentando fazer aquilo que o Senhor requer de mim. Mas quando conhecemos a Cristo, irmãos, verdadeiramente, nós entendemos, então, sobre a natureza desse Deus Todo-Poderoso. Criador de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. E da possibilidade, desde antemão, desde a eternidade, para a nossa salvação. Precisamos conhecer a esse Cristo profundamente. No nosso dia a dia, e eu não posso deixar de citar isso aqui no Portas Abertas, muitas pessoas vêm até nós. E normalmente chegam pedindo determinadas coisas. Eu quero que o irmão ore para que eu possa ter isso ou ter aquilo, que possa acontecer assim ou assado. Eu ouço, mas eu não consigo deixar de fazer uma pergunta que eu acho fundamental. E o seu relacionamento com Deus? Porque você veio até aqui, eu entendo a sua necessidade, você veio para o lugar certo para conduzir o seu pedido à pessoa certa, à pessoa de Jesus. Mas e o seu relacionamento com Ele? Como tem sido? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a perspectiva da comunhão da sua vida com Deus? E aí as pessoas ficam sem respostas, irmãos. Por vezes nós também ficamos. Principalmente quando nós, no nosso relacionamento diário, estamos apenas a buscar aquilo que o Senhor pode nos dar. Ainda que seja a salvação de uma determinada dificuldade, que seja para nos tirar de um lugar que não está muito agradável para nós. E as pessoas chegam, e quando nós falamos dessa perspectiva do relacionamento com Deus, que é muito mais fundamental do que tão somente pedir a Ele coisas, ou que resolva problemas. Precisamos conhecer e caminhar com Ele verdadeiramente. Parece-nos haver em determinadas circunstâncias uma certa demora da parte de Deus. Os discípulos sentiram a mesma coisa, irmãos. Exatamente porque a noção de temporalidade humana é completamente diferente do tempo de Deus. Nós estamos ligados a um tempo que nós entendemos como sendo, ou chamamos de Cronos. Está preso aqui ao relógio, a um tempo passageiro. O tempo em que nós vivemos difere-se do tempo de Deus e da sua ação também, irmãos. Então, é por isso que nós temos, por vezes, uma sensação de demora no socorro de Deus para nós. Assim como os discípulos tiveram, foi por isso que eles perguntaram de maneira tão abrupta: Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos a perecer?
Muitas vezes essas também são as nossas perguntas. Senhor, o Senhor não está vendo? Ou então tem aquela ideia, por que eu? Por que não eu? A perspectiva de tempo de Deus difere da nossa, irmãos. A nossa perspectiva é a perspectiva do tempo Cronos. E a perspectiva de Deus é do tempo Kairos, que é de eternidade a eternidade. E é por isso que Deus, ele não se atrasa. Ele faz tudo de acordo com o tempo que ele deseja. No momento certo, no momento oportuno, preciso, a ação de Deus acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Somos nós que, por vezes, presos a essa limitação do tempo Cronos, nos colocamos de maneira apressada, atabalhoada, na expectativa de que as coisas se resolvam o mais rápido possível, de preferência para ontem. A sensação que nós temos é que a nossa ação em relação a Deus assemelha-se muito à questão do mundo corporativo, por exemplo. E as atitudes, as coisas têm que acontecer ontem. Não é assim que Deus age. Deus não está limitado a esse tempo terreno. Deus tem o seu próprio tempo e no qual ele atua de maneira precisa. Senhor, mas eu estou morrendo. As águas já estão invadindo o barco, está difícil aqui, nós vamos afundar. Vocês acham que Jesus, na sua dupla natureza, sendo perfeitamente homem e perfeitamente Deus, não sabia o que estava acontecendo, irmãos? Porque o texto relata que ele estava dormindo. E muitos podem ter a sensação de que o fato dele estar dormindo significa que ele estava à parte da situação. Não. Jesus estava dormindo porque ele sabia que quando ele determinou que atravessassem e chegassem até a outra margem, eles haveriam de chegar, independente da tempestade. E é isso que o Senhor Deus deseja que nós saibamos nessa noite. Que ainda que estejamos em meio à tempestade, nós haveremos de atravessar no tempo de Deus para a outra margem. E se eu tiver que fazer a travessia direto para a eternidade, eu só posso dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós sempre estamos ganhando. O nosso time, o time que nós fomos inseridos, o time de Deus, não perde, não joga para perder. Aliás, nem joga, não perde. A ação de Deus é precisa na nossa vida. O tempo de Deus é o Kairos e diz respeito à eternidade. Não tem começo, não tem fim. Por isso Deus age de maneira soberana. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele age soberanamente, no momento oportuno, apropriado, preciso. Ele não atrasa, nem adianta. Ele chega no momento certo. Esta deve ser, então, a nossa confiança. Tomemos como base, por exemplo, o próprio Jó, que após ser submetido àquela série de eventos traumáticos, ele acaba dirigindo a Deus pelo menos 16 porquês e 34 queixas. E o que vem de Deus para ele? Inicialmente, o mais profundo silêncio. Irmãos, por vezes nós estamos esperando porque Deus deseja que o silêncio dele para nós fale ao nosso coração. Até o silêncio de Deus fala. E como fala? Há momentos em que nós estamos entusiasmados ou preocupados com determinada coisa
e desejosos que aquilo aconteça rapidamente, no nosso tempo, dentro na nossa limitação. E quando as coisas não acontecem, advém a nós a ansiedade, a preocupação com algo que ainda nem aconteceu e a gente nem sabe se vai acontecer. E aí vem o profundo silêncio de Deus para nós. Com os discípulos também não foi diferente naquele momento, irmãos. À medida que eles estavam em meia tormenta, em meia tempestade, em meia dificuldade, aqueles ventos terríveis, próximos da morte, Jesus estava dormindo. Portanto, em silêncio, despreocupadamente. Não porque ele se esqueceu de nós, assim como Deus também não se esqueceu de Jó na sua tribulação, mas no momento oportuno, preciso, Deus fala, Deus age. E é assim conosco também, irmãos. Assim como aconteceu aos discípulos. Na sequência do texto aí, lá no 38, nós vimos que o inquirimento dos discípulos a ele, mestre, não se importa que pereçamos. Algumas vezes, até nós mesmos que conhecemos a Cristo, dado ao nosso desespero, ao nosso desconforto, somos capazes de perguntar a Cristo dessa forma: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não está vendo a minha aflição? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha família? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com o filho, a filha, o genro, os relacionamentos? Senhor, o Senhor não está se importando comigo? O Senhor não consegue enxergar, então, o meu sofrimento? O Senhor não tem visto as madrugadas em que eu acordo com os olhos banhados em lágrimas? Por vezes, irmãos, essa é a nossa pergunta. Mas o Senhor vê o nosso sofrimento. É interessante que consigo entender que o Senhor, apesar de permitir que nós passemos por essas dificuldades, acredito que em alguns momentos Ele está simplesmente permitindo que a nossa capacidade de resiliência seja aumentada. Ele está criando em nós uma pele um pouco mais dura, capaz de suportar as intempéries do tempo com mais facilidade. Ou com menos sofrimento, ou com menos queixa. Mas é interessante que lá no verso 39, diz assim o texto: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Irmãos, é exatamente isso que Cristo faz conosco. Ao perceber que nós já chegamos ao aprendizado que Ele deseja, Ele então acalma a tempestade. Por vezes, irmãos, o caráter do nosso sofrimento ou da nossa dificuldade nada mais é do que o caráter pedagógico do ensino de Deus para a nossa vida. Em muitos momentos, Ele permite que nós passemos por essas adversidades e aflições, para que possamos, então, aprender com Ele, que é manso e suave de coração. Jesus, então, repreende o vento e o mar, sua voz terna faz com que a tempestade se transforme em calmaria. Faz-se bonança. E a vida
pôde então seguir o seu curso. Aquela viagem continuou, assim como a nossa há de continuar, seguindo o curso que Cristo tem colocado para nós. Continuaremos então na nossa jornada, ainda que em meio a alguma turbulência, tendo a plena convicção de que atingiremos a outra margem. Não pela nossa ação, mas pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. E aqui eu me lembro de uma canção que a tia Franci nos ensinou lá na infância. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Pode cantar. Passa o temporal. Passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Nós aprendemos isso quando nós ainda éramos totalmente inocentes. E na nossa inocência nós acreditávamos piamente nesse canto. Com o passar dos tempos e dos anos, por vezes nós desconfiamos do poder e da ação de Deus. É incrível isso, né, irmãos? Quando nós crescemos, nós deixamos então de ter aquela inocência lá primária da nossa existência. Nós precisamos voltar a essa inocência, irmãos, em relação ao nosso relacionamento com Deus, que continua sendo Deus. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Precisamos entender como crianças que Deus não nos abandonou. Ele continua olhando para nós com um olhar de amor, da mesma forma com a qual Ele nos amou desde antes da eternidade e preparou para que nós pudéssemos ser salvos em Cristo Jesus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele desejar, Ele é capaz, inclusive, de realizar milagres em nosso favor. Como parte final dessa breve meditação, só posso dizer que as lutas, as dores, as aflições têm por vezes um caráter pedagógico, conforme disse anteriormente, dando-nos a oportunidade de aprendizagem, de fortalecimento espiritual. Quer na bonança, paz e bem-estar, ou na tormenta, sofrimento, dor, haveremos de chegar à outra margem. Só Jesus pode promover a harmonia em meio ao caos. Somente Ele pode transformar aquilo que num primeiro momento parecia ser algo ruim em algo bom. Ainda que o trajeto seja sombrio, perturbador, chegaremos ao porto seguro, ao local da bonança, sendo que a paz não é necessariamente ausência de dificuldade. Não por acaso, em João 16:33, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
É o Senhor a nos dizer. Creiamos então na sua palavra, em suas promessas, em seu amor, em seu poder. Aceitemos sua graça. Realizemos sua vontade. Depositemos nossa fé no Deus Todo-Poderoso, capaz de realizar tudo em todos. Qual é a sua tempestade? O que você deseja colocar diante da poderosa mão de Deus? Qual tem sido o seu sofrimento? O que tem tirado a sua paz? O que tem trazido para próximo de você a perspectiva de morte, de separação, de ausência, de dor? Irmãos, coloquemos nas mãos do Senhor, que é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tudo em oração, a fim de que Ele faça a boa, agradável e perfeita vontade dEle na nossa vida. É isso que eu posso pedir ao Senhor nessa noite e dizer para os irmãos com muita tranquilidade. Quando colocamos nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades nas mãos do Senhor, Ele há de nos atender naquilo que Ele quiser. Mas normalmente aquilo que Ele quer é o melhor para nós. Ele pode até não nos dar tudo o que nós pedimos ou queremos, mas aquilo que nos é necessário, Ele há de favorecer a nós. Que nós tenhamos a plena convicção nesse Deus. Que possamos atravessar essa jornada da nossa vida nas mãos dEle, para honrá-lo, para obedecê-lo, para servi-lo. Mateus 28, 20, como leitura final dessa meditação, diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos sós. Estamos nas mãos do Mestre dos Mestres, do Senhor dos Senhores. Oremos. Pai Santo, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Nós agradecemos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso que cuida de nós. Pai Santo, muito obrigado pelo teu amor para conosco, apesar de nós sermos assim como somos, ó Deus, imperfeitos, infiéis. Ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, para que possamos ser obedientes ao Senhor. De tal maneira, ó Deus, que quando vierem os problemas, as tempestades, nós tenhamos a plena segurança, a convicção de que o Senhor está conosco. E assim possamos então vencer essa adversidade, a fim de que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.